Galera, para a gente começando a nossa conversa aqui. Beleza. Projetou para vocês aí? Sim. Beleza. Então, beleza, galera. Boa noite. Vamos começar, então, hoje mais um assunto. A gente vai falar hoje sobre malacesiose. Mas antes, vamos fazer um retorno aí, uma retrospectiva sobre a nossa última aula, né? A gente falou sobre dermatofitose na nossa última aula lá de sexta-feira. Aí eu comentei lá naquela aula sobre o prurido, sobre os dermatófitos. O que vocês têm para me falar do prurido? Todos os animais irão se coçar na dermatofitose? Não, né? Então vou ir falando, galera, tá? Qualquer coisa vocês me param, tá? Então, na dermatofitose, a gente comentou o quê? Que 50% dos cães, eles têm prurido. Então, assim, apenas 50%. Então, às vezes você vai atender um animal com dermatofitose e esse animal ali, ele não vai ter prurido nenhum. Isso é normal, porque 50% dos cães têm prurido. Então, da mesma forma que 50% dos cães não terão esse prurido. Gatos é pior ainda, gato é só 11%, então a maioria dos gatos não irão ter prurido para fungo, tá? Para fungo dermatófito. A gente comentou dos dermatófitos. A gente falou aí que tem três, né? A gente falou do Microsporum canis, do Microsporum gipsum e do Trichophytum mentagrophytes, né? Então a gente falou que esses três fazem parte ali dos fungos dermatófitos. A gente falou sobre aquela lesão arredondada em forma de anel ou moeda com presença de um halo eritematoso. A gente falou que nem sempre aquilo vai ser fungo, tá? A gente falou que pode ser uma foliculite bacteriana, né? Então, inflamação lá no folículo. Pode ser, então, desde uma seborreia e até mesmo de uma sarna demodécica, né? Essa questão dessa lesão arredondada e tal, certo? A gente falou que a melhor forma de diagnóstico lá para dermatofitose seria como? Pelo cultivo, né? Então, fazer a cultura desse fungo. A gente falou até, inclusive, do dermatobac, que é um tipo de cultura que vocês podem adquirir e ter na clínica de vocês essa cultura para facilitar tá, o diagnóstico e você agregar valor na sua consulta, certo? A gente falou também da questão dos 18 meses, que alguns autores consideram que o fungo fica viável por 18 meses no ambiente. Porém, alguns palestrantes, alguns pesquisadores não consideram essa informação. Consideram essa informação errada, porque eles falam que para ter a dermatofitose precisa então ter que ter o animal que seja portador do fungo, tá? A gente falou também dos gatos, que os gatos eles são assintomáticos para dermatofitose, tá? Então a gente falou isso, daí quando o animal apresentar na casa, tem que tentar investigar da onde está vindo essa doença. A gente falou também da tosa, que é importante a tosa, só que a tosa só acontece depois de um mês de tratamento. Porque você, depois de um mês de tratamento, aquele fungo já não está mais na base ali do folículo piloso. Ele já vai estar na extremidade ali do pelo. Então é melhor, né, na hora da tosa. E o ideal seria uma tosa na tesoura, né, para não lesionar a pele e isso não facilitar uma infecção secundária. Beleza? A gente falou também dos animais jovens, que a maioria dos animais que desenvolvem essa dermatofitose são animais do tipo jovens. A gente falou dos tratamentos, né, que a terbinafina e o itraconazol seriam as melhores bases farmacológicas para tratar, então, essas dermatofitoses.
E a gente falou do tratamento pulsátil do itraconazol. A gente falou que a gente pode usar ele por 7 dias e parar 21 dias. E fazer vários ciclos dessa maneira, né? Até isso é importante porque economiza, né, no tratamento, porque o tratamento para dermatofitose e agora malacesiose não vai ser um tratamento barato, né? Então a gente também tem que pensar na melhor maneira da condução disso aí, certo? A gente falou de algumas raças que são mais predispostas para dermatófitos. A gente falou do Yorkshire, que ele desenvolve aquela forma mais grave, e do persa, certo? Beleza? Lembraram alguma coisa, pelo menos? Então aí, galera. Sim, É. professor, tô aqui. Ah, então tá bom, então tá bom. A gente falou dos carrions, né? Do carrion dermatofítico também, que é aquele processo inflamatório ocasionado então pelo fungo. Quando o fungo ele não fica só no pelo, ele vai lá para a pele, né? Então ele acaba causando esse processo inflamatório que é o carrion, certo? Beleza? Tudo certo até aqui? Beleza, então. Então hoje, galera, a gente vai falar então da. Só tô achando pseudomicetoma. A gente falou do pseudomicetoma também, que são aqueles nódulos, né, que aparecem então nos gatos. A gente falou desse pseudomicetoma, que o tratamento seria o quê? Fazer a cirurgia, né, um tratamento cirúrgico. E além do tratamento cirúrgico, nesses casos, né, você também faria o tratamento sistêmico desse paciente, certo? A gente falou da vacina, que em alguns artigos, né, na reunião lá que eles fizeram lá, no Guidelines, eles resumiram isso que a vacina não é eficaz, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Tem artigo, tem pesquisadores que falaram sobre isso, certo? Então ela não confere nem imunidade, nem tratamento suficiente, certo? Beleza? E aí hoje, galera, a gente vai trazer aqui a malacesiose. Malacesiose é uma também vai ser uma levedura, só que essa levedura ela é comensal. Então ela é normal da pele, certo? Então lembra lá na demodésica que a gente falava que precisava de uma imunidade baixa para essa demodicose aparecer? A malacesiose também. Ela nunca vai vir sozinha, tá? Então ela nunca vai ser a causa primária. Então, a partir do momento que você detecta um animal com malacesiose, ele não é a causa primária. Provavelmente tem outra doença de base envolvida nessa malacesiose. Então, a malacesiose, geralmente, ela vai ser secundária. Quando a gente fala de doenças por fungos, né, que aqui é fungo, só que não é um dermatófito, é um outro fungo, tá? A malacésia. A malacésia ela é responsável por 49% das infecções por fungos em cães. Então, assim, lembram lá que quando a gente falou da dermatofitose, vai ser raro você diagnosticar uma dermatofitose, não é tão comum na clínica. Já a malacésia, ela é mais comum, tá? Ela é comum no dia a dia, é comum então na semana você atender casos de malacésia, tá? Diferente do dermatófito. O dermatófito é mais difícil aparecer dermatofitose. Agora, a malacesiose, ela já é mais fácil de aparecer durante os atendimentos. Esse número de 49% nos cães, só que apenas 10% dos gatos desenvolvem a malacesiose. Então, ela é mais rara nos gatos, tá? Mas ela pode aparecer também, só que é mais comum no cão. Então, hoje, a nossa aula, vocês estão vendo que está bem misto, né? Tem dia que eu falo mais de gato, tem dia que eu falo mais de cachorro. Então, hoje é uma aula voltada mais para cão, porque é um problema mais de cães, certo? Lembrando que é 95%, 49%, desculpa, dos casos
de lesão, de dermatopatia fúngica, vai ser por causa da malacesiose. Em contrapartida, apenas 10% das dermatopatias fúngicas são causadas pela malacésia em gatos. Então, ela é bem rara em gatos, não é tão comum como no cão. Eu falei já que ela é comensal da pele, então ela é normal da pele, ela está ali, ela é normal, então ela precisa de alguma outra situação para ela aparecer. E essa outra situação, diferente lá da demodicose, que era a situação da imunidade, aqui são doenças, tá? Então, a malacesiose, ela está associada com processos alérgicos. Então, aquele animal que é atópico, ele pode favorecer o crescimento da malacésia, tá? Porque ela já está ali na pele, então é um crescimento. Então, ele favorece o crescimento dessa malacésia. Assim como outra doença também, que é o hipotireoidismo. No hipotireoidismo, ele também facilita para que a malacésia ela se prolifere, certo? Mas a gente vai falar dessas doenças mais para frente, mas a atopia é a principal, certo? Então, quando a gente fala de malacésia, geralmente essa malacésia ela é secundária em uma atopia, tá? Em um paciente alérgico, certo? Então, a malacésia ela nunca vai ser primária, raramente ela vai ser primária. Ela geralmente é secundária e ela é secundária a algumas outras doenças. Então, ela vai ser secundária, por exemplo, a um animal que é atópico. Então, ela vai aparecer na atopia. Então, pensando assim, além de você tratar a malacésia, você vai ter que tratar e investigar, então, a causa primária daquela lesão. Obviamente que quando esse animal chega no seu consultório, você primeiro, né, você pode tratar primeiro a malacésia, mas depois você vai ter que investigar por que ele teve essa malacésia. E aí você trata as outras doenças. Mas nesse primeiro momento que ele chega para o seu atendimento, que ele vai estar agudizado, né, que fala, ele vai estar ali se coçando, com essas lesões lignificadas, né, e aí você pode fazer o tratamento. Então aqui, o que acontece? Aqui tem prurido e aqui vai formar muito ter aquela reação de lignificação. Lembra que a gente falou lá na nossa primeira aula de lignificação? Que ligna, lembra lá da lignofagia, o ato de comer ali a madeira, né? Então, lignofagia é as arranhaduras, aquelas marcas que ficam na pele. Então, por isso que aqui recebe aquele nome lá de pele de elefante. Na verdade, aqui é o aspecto dessa pele que ela fica com esse aspecto lignificado, certo? Aqui também vai ter uma hiperpigmentação, porque geralmente quando você for atender já é um caso crônico. Você pode sim atender numa fase aguda, mas a maioria dos casos vai chegar para vocês na forma crônica. Então aqui vai ocorrer aquela mudança na cor da pele e fica uma pele mais escura. Então aqui também tem aquela hiperpigmentação que a gente falou, lembra da mudança da cor? Então aqui é crônico, inflamatório e já faz tempo. Lembram disso que a gente falou? Quando tem a mudança na cor, quando tem essa hiperpigmentação, geralmente está relacionado com crônico, é inflamatório e já faz tempo, certo? Beleza? Então a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só ver mais alguns resuminhos aqui. Outra coisa, a malacesiose, ela tem predileção por aparecer mais na região ventral. Então, ali na região ventral do animal é onde ela vai aparecer mais. Então, assim, quando você olha o animal por cima, olhando esse animal por cima, ele tá bem. Ele não vai ter lesão praticamente, porque ela é mais grave no ventre. Parece que o animal ele entrou numa poça de lama, é o que os autores consideram, né? Parece que o animal entrou numa poça de lama. Esse animal que ele está repleto de malacesiose.
Então, na pele, ela tem predileção por essa região ventral. Então, membros, né? Membros torácicos, membros pélvicos, abdômen, ventral do abdômen. E aí também, obviamente, que vai ter a região do focinho, a região da face e orelhas. Então, aqui, galera, é ventral do abdômen, dobras cutâneas. Então, essas raças que tem muita dobra, como o Pug, Bulldog inglês, Bulldog francês, até mesmo o Shih Tzu, eles têm essas dobras cutâneas e ela facilita essas regiões para que tenha, então, para que a malacésia se desenvolva. E também a gente vai ter a malacésia de ouvido, que é o mais comum, né? A malacésia de ouvido é é a terceira causa de otite em cães, tá? Então tem muitas causas, é muito comum a gente pegar animais com otite e a causa ser de uma malacesiose, certo? Beleza? A maioria desse prurido, 80% desse prurido, ele não cessa a corticoide terapia. Então, assim, às vezes você vai atender um animal desse com prurido, você vai querer passar corticoide. 80% não resolve, tá? Então não adianta passar um corticoide aqui que não vai resolver. A gente vai falar de corticoide numa estenose de ouvido, né, causada por malacésia, que daí você precisa, né, fazer uma aplicação de corticoide para que o efeito ali do medicamento seja melhor naquela região, certo? Mas corticoide dificilmente iremos usar, certo? Então aqui as lesões que iremos observar são lesões alopécicas, então aqui também tem alopecia, hipotricose, né, que também seria similar ali à alopecia, que é a diminuição do pelo, então entra ali na hipotricose, alopecia. A gente vai ter escamas aqui, a gente falou de escamas na primeira aula. Aqui entra aquelas escamas que são furfuráceas, farináceas, né? Aqui o mais observado é as escamas farináceas. E aí eu falo para vocês, quando a gente pensa que o animal está com escama, tem um aspecto do quê? Parece que aquela pele é seca, né? Quando o animal começa a ter essas escamas. Aqui não, aqui a pele não é seca, aqui a pele ela é tida como untuosa. Então, untuosidade. O que seria essa untuosidade? Pensa naquele gato sem pelo, sabe? Aquela raça, o Sphinx lá, Sphinx, enfim. Aquela raça, galera, ela é uma raça de gatos predisposta a desenvolver a malacésia também. Por quê? Porque quando a gente fala de untuosidade, seria aquela pele como se fosse uma pele úmida. Sabe aquela pele gosmenta, assim? Aquela pele recebe esse nome de untuosidade. Ela está associada com glândulas sebáceas. Então a malacésia, ela adora esses ambientes que têm essa untuosidade. Então vai ser uma correlação, quanto maior a untuosidade da pele, mais malacésia eu tenho. Só que é um ciclo sem fim, porque a presença da malacésia faz com que ocorra uma hipersensibilidade nessa pele e ocorra um aumento da produção das glândulas sebáceas. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas só para ir já abrindo a mente de vocês. Então a malacésia, ela gosta dessa pele que tem essa untuosidade. O nome dessa pele molhada, dessa pele úmida, assim, recebe esse nome de untuosidade ou pele untuosa. E a malacésia adora essa pele. Ela se prolifera nessa pele com untuosidade. E óbvio também que ela causa o aumento da untuosidade. Por quê? Porque essa untuosidade tem a ver com as glândulas sebáceas. E só pela existência da malacésia na pele, ela também aumenta a produção dessas glândulas sebáceas. Certo? Beleza? Outra coisa, galera, que é interessante já saber, assim, antes da gente começar os slides. A malacésia, ela não penetra na pele.
ela fica superficial na pele. Esse fungo é um fungo superficial. E mesmo ela sendo superficial, só pelo fato dela estar na superfície da pele, ela gera uma resposta inflamatória muito grande, tá? Então, só para saber disso, né? Que ela não chega a estar na epiderme, na derme, ela está superficial na pele. Ela ali fica nos corneócitos. São aquelas células que irão formar a camada córnea da pele, a primeira camada. Então, essa malacésia, ela está em cima dos corneócitos, das células que irão formar a camada córnea da pele. Então, ela é um fungo superficial. E mesmo ela sendo um fungo superficial, ela causa um processo inflamatório exagerado na pele, tá? Ela causa uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 nessa pele, certo? Pensando que ela é um fungo superficial, como que vocês acham que é um raspado, então? O exame de citologia aqui, ele precisa ser profundo? Hã? E aí? Estão me ouvindo? Só para saber se vocês estão aí ainda. Tá tudo certo, galera? Deixa eu ver se eu não caí aqui. Certo, professor. Ah, Tudo beleza. certo. Fui ver se eu caí aqui. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Beleza. Volta e meia eu vou olhar no celular aqui, porque às vezes eu caio, né? Vocês mandam alguma coisa lá no grupo, tá? Já que vocês ficam quietinhos. E aí, eu perguntei o quê? Eu perguntei como a malacésia é um fungo de superfície. A citologia, ela precisa ser profunda? Não. Não, porque ela está superficial, ela está nos corneócitos. Então, até a citologia aqui é diferente, não precisa você ser tão bruto assim no seu raspado, tá? Ela é uma coisa mais superficial, beleza? Certo? Então, por isso que um suave já resolve, tá? Não precisa, uma fita de acetato já ajuda, não precisa fazer nada muito grave. Até mesmo um imprint. Se eu estou falando que aqui a pele fica untuosa, fica lambrequenta, a gente consegue fazer um imprint nessa pele, né? Então, o próprio imprint, que é colocar a lâmina, né, sobre a lesão e você conseguir ver isso na microscopia, certo? Então, não tem necessidade de um raspado grave aqui, certo? Beleza? O que é importante saber também que a malacésia ela é lipofílica, então por isso que ela gosta de glândulas sebáceas, ela gosta dessa região de lipídios, então ela é lipofílica, certo? Beleza? Vamos falar então sobre a última coisa assim do resumão. Que a malacésia então é aquele fungo que coça e fede. Então aqui tem um odor rançoso, tá? Então a malacésia tem um odor desagradável. Tanto é que quando você pega um animal assim que está já numa fase crônica assim da malacésia, tem um odor muito forte, característico, tá? Então quando chega no consultório, tem aquele cheiro característico, você já pode começar a suspeitar de malacesiose, tá? Então ela tem esse cheiro justamente também porque ela faz uma simbiose com o estafilococcus, né? A gente vai falar sobre isso do estafilococcus também, mas geralmente está associado aí com estafilococcus. Então, por exemplo, quando o estafilococcus aumenta, prolifera, a malacésia também vai se proliferar. E a mesma coisa, quando a malacésia se prolifera, o estafilococcus também vai se proliferar. Só que aqui na ausência também, por exemplo, se você estiver usando um antibiótico, diminuir o estafilococcus, a malacésia ela pode aproveitar essa diminuição do estafilococcus e se multiplicar. Então, por isso que é importante os otológicos, eles já vêm, então, com antibiótico e antifúngico. Por quê?
Porque se você tratasse só a bactéria, essa malacésia ela iria se desenvolver. Então você tratou ali uma otite bacteriana, mas daqui uma semana esse animal volta e provavelmente ele desenvolve a malacésia, porque ela aproveita dessa condição de diminuição de estafilococcus para ela se multiplicar. Beleza? Então, vamos falando por aí. Tudo bem até aqui do resumão, entenderam? Sim, tudo bem. Ok, então tá. A raça do gato que eu falei era o Sphinx, que é aquele gato sem pelo lá, né? Ele é mais fácil dele desenvolver a malacésia. Mas no geral, a malacésia ela é maior problemática nos cães, né? E a gente tem aí algumas espécies de malacésia. A malacésia pachydermatis, né, que é a mais famosa, 90% dos casos são causados pela malacésia pachydermatis. A gente tem a sinflodialis e a globosa. Mas espera aí, galera, eu preciso fazer uma cultura para saber que tipo de malacésia está crescendo naquele animal? Não tem necessidade de eu fazer cultura, tá? Por quê? Porque o tratamento aqui será igual para todos e não tem uma necessidade assim de você chegar ali e laudar, né? Só se você quiser mesmo ter um laudo específico de qual das malacésias está acometendo aquele animal. Aí você manda então para a cultura e aí identificação do fungo, né? Do agente. Só que aqui, galera, a gente consegue fechar o diagnóstico citológico. Então, aqui é mais simples do que os dermatófitos. Nos dermatófitos, a gente falou que o melhor seria a cultura, né? Coletar o material, esperar o crescimento, isolar aquela cultura, ver na microscopia, aí sim você fechava o diagnóstico. Aqui não precisa. Aqui você vai fazer a citologia, vai encontrar a malacésia e pronto. Você não precisa lá falar qual que é a malacésia. Pronto, malacésia, certo? Só que isso é extracurricular, tá? Isso é extra label. O que dá para perceber é a Pachydermatis, ela tem mais aquele aspecto de sapatilha, né? De sapatinho, de pegada, de pera, não sei, cada um vê uma coisa, né? Mas ela geralmente tem aquele aspecto de sapatilha, de sapatinho, de pegada, de pera. A globosa, ela já é mais redondona, então ela é diferente. Só que você não precisa colocar no seu laudo, que foi qual foi encontrada. Tanto é que às vezes você pode ter vários tipos de malacésia no mesmo animal. Não quer dizer que ele vai ser específico só da Pachydermatis, tá? Então saber então que existem essas espécies e no gato tem mais, né? Tem a Nana e a Sloth, certo? Então assim, saber que existem esses tipos, mas para terapêutica não muda, tá? Não muda nada, certo? Mas uma grande campeã é a Pachydermatis, tá? Que tem mais presença aí. E ela tem aquele aspecto de sapatilha, pegada ou pera. Bom, como eu já falei, então a malacésia ela é comensal na pele e ouvido. Então ela está ali presente na pele, ela é normal da pele. Só que e aí? O que vai acontecer então? Eu fiz uma citologia e achei malacésia. Mas espera, quantas malacésias você achou? Se você achar uma ou outra no ouvido, beleza, normal. Agora, se você achar malacésia na pele, tem alguma coisa errada, porque ela não vai aparecer na pele de maneira assim usual. Você pegar um animal rígido, um animal sem sintomas, vocês podem fazer o teste aí amanhã na clínica de vocês. Vocês pegam aí o paciente de vocês, faz um suave aí e coloca na microscopia, ver se vocês acham alguma malacésia na pele. Não acha, tá? O que pode aparecer o normal, né, no ouvido. No ouvido você ainda consegue achar uma ou outra. Então vai ser patológico o número. Se você fez lá um swab de ouvido, encontrou várias juntas, pronto, já é. Porque ela com nessa forma comensal vão ser poucas, elas vão ser isoladas assim, não vão estar agrupadas, certo? Então quando vocês fazem
o citológico, o SUAB, vocês encontram a malacésia, só que elas estão agrupadas, é patológico, tá? Tem uma coisa errada ali. E aí, como eu falei, ela tem a simbiose com estafilococcus. Quando eu falo essa simbiose, eu estou querendo dizer o quê? Igual eu já falei anteriormente, se você for fazer um tratamento otológico e você usar só antibiótico, aqueles tratamentos otológicos, a malacésia, ela aproveita essa diminuição de estafilococcus e ela cresce. Então, ela vai crescer na ausência do estafilococcus, ela aproveita, né? Então, aquela história. O rato sai, o gato faz a... o gato sai, o rato faz a festa, né? É isso. Então, o gato sai, o rato faz a festa. Então, aqui é a mesma coisa. Então, aqui, se tiver diminuindo, né, o estafilococcus, a malacésia vai aproveitar esse crescimento. Ela vai aproveitar e vai crescer ali, fazer um sobrecrescimento, tá? A mesma maneira, quando o estafilococcus aumenta, também favorece o aumento da malacésia, certo? Por isso, então, que existe essa simbiose. A malacésia já foi encontrada na pele dos animais a partir dos 3 dias de idade. Então, como ela é normal, comensal, então a partir dos 3 dias já pode ser encontrado. Só que o que favorece? O que vai favorecer, então o que acontece aí se ela é normal da pele? O que vai favorecer, então, é o ambiente que ali da pele, igual eu já falei, se tiver a situação do aumento da untuosidade, só pelo aumento da untuosidade, isso aí já é um fator que favorece o crescimento. Então, por exemplo, no animal atópico, ele já tem uma doença de base. Ele, por ter a atopia, ele pode desenvolver essa questão do aumento da untuosidade. E aí, dessa maneira, então, vem a malacésia e aproveita desse aumento de untuosidade para se fazer a sua proliferação. Quando eu falar proliferação, vocês entendam como sobrecrescimento, tá? Ela favorece, ela cresce ali, ela se multiplica nesse meio, certo? Então, a gente vai entender como sobrecrescimento, beleza? Certo? Ok. Então, mesmo que a mesma história, né, dela ser comensal, ela vai, como que ela causa uma dermatite, então? Lembrando que ela não invade o tecido córneo, né? Então, ela fica ali na superfície, né, da pele, ela não chega a entrar na derme desse paciente. Ela fica ali nos corneócitos. Ela ficando sobre esses corneócitos, ela vai gerar, então, a resposta inflamatória, né? E essa reação inflamatória faz com que aumente o quê? Vai aumentar a produção de ceramidas. Então, quando na pele eu tenho aumento de malacésia ali nos corneócitos, esse fato do aumento dessas malacésias faz com que tenha um processo inflamatório. Esse processo inflamatório aumenta a produção de ceramidas, e são ceramidas ruins, são ceramidas não boas, certo? Então, esse processo inflamatório faz com que aumente as ceramidas, e depois faz o quê? Aí vai, então, continuar o sobrecrescimento de malacésia, aumenta, então, a produção de glândula sebácea, e aí aumenta a untuosidade. O que eu estou querendo falar aqui é o aumento da untuosidade. Por que acontece esse aumento de untuosidade? Então, é justamente por isso, por ter ali a malacésia nos corneócitos, isso gera, né, um processo inflamatório. Esse processo inflamatório aumenta a produção de ceramidas, que consequentemente vai aumentar ainda mais, então, o sobrecrescimento de malacésia, que aumenta a produção de glândulas sebáceas. Aumentando a produção de glândulas sebáceas, eu tenho aumento da untuosidade, que devido a esse aumento da untuosidade, eu vou ter mais malacésia ainda, aproveitando desse meio, porque a malacésia ela é lipofílica. Lembram disso, tá? Lembrem disso. Beleza? Então, na malacésia, eu preciso desse aumento da untuosidade. Beleza? Então, lembrar disso, que vai ter uma resposta inflamatória,
que ela é superficial, ela não fica na derme, só que ela é capaz de causar um processo inflamatório grave. Esse processo inflamatório aumenta as ceramidas, que aumenta ainda mais a produção de malacésia, que aumenta a produção de glândula sebácea e vai aumentar a untuosidade da pele. Certo? Beleza? Aqui também está relacionado com o processo inflamatório, tá? Então, aqui fala da fosfolipase A2, que também o aumento aí de malacésia também faz com que aumente essa fosfolipase A2, que está ligada ao processo inflamatório. Só que a gente vai ver mais para frente que a malacésia, ela está muito correlacionada com processos alérgicos, que a principal causa de doença primária de malacésia vai ser a atopia, vai ser a alergia, tá? Então a gente vai ver mais para frente sobre isso aí também. O que vocês têm que lembrar é que a malacésia, então, ela é secundária a outra desordem cutânea, e esse gráfico aqui é um dos mais importantes de malacésia. Por quê? Porque a gente tem que lembrar isso, que a malacésia é secundária. Raramente ela vai ser a causa primária. Então você vai tratar a malacésia, mas depois você vai ter que investigar uma outra patologia. E a principal patologia que está envolvida é o aumento da hipersensibilidade ocasionado por atopia, geralmente, tá? Então, animais atópicos, animais que têm seborreia e animais com hipotireoidismo. Hipotireoidismo, a gente vai ver alguns animais mais para frente, mas no hipotireoidismo os animais ficam mais cansados, mais lânguidos. Isso aí, o metabolismo desse animal ele já é mais baixo. E isso faz, então, com que a própria pele dele favoreça, né, essa untuosidade, né? Pelo fato dele ter mais essa lentidão e a pele dele acaba ficando mais untuosa. E óbvio que daí a malacésia aproveita dessa pele untuosa e já faz o seu sobrecrescimento, certo? Aqui também vale lembrar que qualquer doença que rompa a barreira cutânea, mecanicamente ou quimicamente, favorece, né, ao sobrecrescimento da malacésia. Mas os principais é a atopia, seborreia e hipotireoidismo. Lembrando que a atopia sai na frente em 1000 vezes aí, que geralmente os animais são atópicos quando tem casos de malacesiose. Mais um trabalho aqui mostrando fortemente a relação que tem dos animais com malacésia com hipersensibilidade. É um teste de ELISA, né, pesquisando IgE, que mostrou aí que animais atópicos têm o aumento dessa IgE. Aliás, animais com malacésia têm aumento dessa IgE. Mas e aí? Essa IgE é por causa de atopia ou da malacésia? Então, geralmente, esse trabalho é só para mostrar que vem junto, tá? A malacésia está junto com a atopia, certo? Então, geralmente, ela é secundária a um processo de atopia, certo? Isso é o que é mais observado. Então, quando vocês pegarem um caso de malacesiose, depois investiguem, né, se esse animal também tem uma atopia. A gente vai ter aula de atopia, se eu não me engano, daqui 2 aulas já é nossa aula de processos alérgicos. Certo? Aqui mais uma vez mostrando sobre essa correlação da IgE, então tem vários trabalhos sobre isso, mostrando essa correlação de atopia e malacésia. Tudo bem até aqui, crianças? Eu estou online ainda? Sim, prof. Beleza, beleza. Então tá bom. E aí, como eu falei no começo, então o que vai favorecer esse crescimento? Esse crescimento, galera, também está relacionado com a conformação anatômica, principalmente nas regiões de dobra cutânea. Então, em dobra cutânea, vai ter o aumento da umidade ali, e esse aumento da umidade vai aumentar a untuosidade da pele, tá? Principalmente em raças, por exemplo, igual o Shih Tzu. O Shih Tzu, ele tem a epífora. Só pelo fato, das vezes, a lágrima
ficar acumulando ali naquela região, pronto, excelente ali, porque daí aquela região da dobra, junto com a epífora, vira ali um meio de cultura ótimo, e ela aproveita disso aí para deixar essa pele mais untuosa, e a malacésia aproveita dessa umidade para se multiplicar, tá? Então, em animais que têm dobras cutâneas, isso já é um motivo de favorecer o sobrecrescimento. Então, a gente vai ter o Pug, o Shar-Pei, o Basset, o Shih Tzu, e entre outras raças. Até o Dashi considera, né, que ele possa ter isso aí, beleza? Nos Estados Unidos, falavam-se de uma sazonalidade. Aqui no Brasil não se observa isso, só nas regiões mais do sul, né, do Brasil. Agora o resto, tudo igual, tá? Então não tem essa sazonalidade. Então a gente pode ter casos de malacesiose o ano inteiro. Com exceção, acho, desse ano, né, que fez o maior frio aí, né? Então acho que nessa época do ano agora não teremos malacesiose. Tudo bem até aqui? Então, o que acontece? O aspecto é clássico, então vai ter um prurido, o prurido, então, está presente, é o que geralmente leva a esse tutor à clínica, né? Então, existe esse prurido, existe um odor desagradável, esse odor desagradável tem a ver ali com a simbiose, com estafilococos, e pelo aumento da untuosidade da pele, então fica o animal com um cheiro rançoso ali nessa pele. A pele vai estar hiperpigmentada, então aqui existe aquela mudança na cor, aqui a pele fica mais enegrecida. Só que não tem como você falar que é negro, né? Igual antigamente falava-se da sarna negra. Não, isso aqui é só uma mudança na cor que tem a ver com o quê? Falando que então é um processo inflamatório, é um processo crônico e é um processo que já faz tempo. Então, hiperpigmentação, lembrar isso, quando você vê aquela pele hiperpigmentada, você já sabe que é crônico, que não foi agudo. A gente vai ter casos de malacesiose aguda, só que geralmente o comum não é chegar no processo agudo para vocês. Geralmente já chega na fase de hiperpigmentação. Então a pele também vai estar eritematosa, então vai ter áreas avermelhadas ali, mesmo tendo essa área hiperpigmentada, geralmente tem uma borda eritematosa nesses casos. Pode ter a alopecia ou a hipotricose, que é a diminuição do pelo, a rarefação pilosa. Aqui vai ter a untuosidade, que é essa secreção oleosa ali na pele. Então aumenta a untuosidade da pele. E ainda vou ter áreas de lignificação ou liquenificação, tá? A mesma coisa. Lignificação é só lembrar, então, daquela pele com rachaduras, certo? Então, aqui ocorre também essa lignificação. E aí, o que é mais comum é que as áreas ventrais são as áreas mais afetadas. Então, parece que esse animal entrou numa lama, numa poça de lama, porque a região ventral dele é a mais acometida. Vai ter umas fotos bem legais aqui. Então, aqui esse aspecto, né, de hiperpigmentação, tem áreas de eritema, principalmente nas bordas, aqui tem umas bordas eritematosas. Então, chega aqui nessa região ventral, né, dos membros também, dos membros torácicos, membros pélvicos, chega com essa mancha enegrecida. Vou só aceitar mais alguém aqui. Antigamente, começaram a desconfiar dessas manchas pretas nos animais como sendo diabetes, porque nos humanos existe essa mudança de cor. Nos humanos, se eu não me engano, é alcantose, alcantan chocolate, que é no humano. Então, no humano eu não sei. Deixa eu ver aqui para vocês. Tem um nome, alcantose nigrans, isso. Então, nos humanos, é a alcantose nigrans que chama essa mudança na coloração, que geralmente está presente em dobras, né? Pacientes diabéticos fazem essa mudança aí.
Pensava-se que era isso também nos cães, só que não, só que daí foi descartado, tem nada a ver, tá? Então aqui, essa hiperpigmentação está relacionada só com processo inflamatório crônico e já faz tempo, não é uma coisa assim de agora, tá? Então quando vocês pegarem, vai ter esse aspecto aí. E aí eu pergunto para vocês, na nossa aula de dermatofitose, a gente falou, né, da onde que seriam os melhores locais para fazer a coleta. Vocês acham que aqui na malacesiose muda? O que vocês acham? Para eu fazer um suave na pele, qual que seria a melhor região? No meio ou na borda? Acho que vocês estão com o microfone desligado. Ixi. Ninguém vai tentar chutar? Na borda? Na borda. Aqui nesse caso, galera, da malacesiose, a melhor região para coletar o material para citologia vai ser na borda. Lá na dermatofitose, a gente usou a lâmpada de Wood e viu que no meio é onde seria mais interessante, né, fazer a cultura ali, né? O tricograma, né? De coletar os pelos e fazer análise. Aqui não, aqui o suave, né? Seria mais interessante nas bordas. E aí, galera? Essa lesão é aguda, é agudizada. Essa lesão, falo para vocês agora que vocês vão ter uma aulinha semana que sexta-feira, justamente para a gente falar dessas lesões aqui. Quando a gente pegar uma lesão dessa, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ué, não apareceu, peraí. Apareceu agora. Quando eu pego uma lesão dessa, deixa eu só escrever aqui primeiro. Ok. Uhum. Ok. Galera, vocês vão ter duas patologias na pele que está relacionado com malacésia e outra com bactéria. O que acontece? Essas siglas aqui é malacésia, né? Overgrower, né? Que é assim, é um sobrecrescimento. Então aqui é um sobrecrescimento de malacésia e aqui é um sobrecrescimento de bactérias. Só que lá na nossa aula de dermatite bacteriana, né? Que é a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a BOG, que é um sobrecrescimento de bactérias. Só que a gente vai falar BOG ou MOG. Agora vocês têm essas palavrinhas para usar na rotina de vocês. MOG relacionado com malacésia e BOG relacionado com bactéria. Essa lesão de lábio aqui, vermelha, com alopecia, com eritema, aqui, galera, é agudo. E nessa situação a gente não consegue diferenciar se é a bactéria causando isso, que a bactéria causa isso, vocês vão ver várias fotos sobre isso, ou se é a malacésia causando isso. Então a gente só consegue diferenciar na citologia. Então aqui a gente consegue fechar o diagnóstico através da através da citologia, certo? Então aqui a gente consegue fechar o diagnóstico através da citologia. Só de olhar, então a macroscopia, a gente não consegue diferenciar o que é BOG e o que é MOG, certo? Mas são esse tipo de lesão alopécica nessa região aqui, ventral, cervical aqui, ela pode então ser tanto BOG como MOG, mas na próxima aula a gente vai falar sobre BOG, vocês vão conseguir entender essas lesões um pouco melhor, tá? Mas só adianto para vocês que nesse caso a gente não conseguiria só de olhar fechar o diagnóstico, precisaria ser feita uma citologia, tá? E aqui? Aqui eu lembrei da Josi. Josi tá por aí? Aquele ouvido que você me mandou uma vez, Josi.
Nesses casos, galera, de estenose de ouvido, é só lembrar, né, que aqui a malacésia é a terceira causa de otite. A gente vai ter uma aula de otite também. É a terceira causa de otite nos cães. Então, esse caso aqui, ó, olha lá. Olha a lignificação aqui, ó, essa rachadura aqui nessa pele, ó. Então, tem lignificação, tem hiper, né? Tem uma hiperpigmentação, então essa pele está hiperpigmentada. Tem já uma estenose aqui do conduto auditivo. Vocês acham que só com tratamento odontológico aqui vai resolver? Não vai, galera. Nesses casos, tem que ser feito nesses casos, tá? Nesses casos, o ideal é usar um corticoide, né, para tentar abrir esse conduto aqui. Na nossa aula de otite, a gente vai falar até das aplicações de corticoide. A gente pode aplicar aqui nessa região corticoide. A gente pode aplicar subcutâneo aqui nessa região o próprio corticoide para fazer um efeito melhor, mais rápido, tá? Então, nesses casos aqui de estenose, corticoide. E isso pode ser um caso de malacesiose, que daí deixou, foi cronificando e chegou nesse estado, certo? Para fazer o diagnóstico, citologia, que você vai usar um suave nessa região, você consegue coletar esse material e fazer a lâmina, certo? Olha só, deixa eu mostrar outra foto primeiro. Aqui dá para ver bem a questão da poça de lama, né? Essa foto é clássica, linda isso aqui. Então, quando chegar na clínica para vocês, um animal com esse aspecto aqui, ó, de hiperpigmentação, a área ventral do abdômen, né? Parece que o animal pulou numa poça de lama. Galera, grandes chances de ser malacésia, tá? Então é só fazer a citologia, olhar na microscopia e pronto, você fechou o seu diagnóstico, certo? Então tem muito esse aspecto aqui, ó, que parece que o animal pulou numa poça de lama. Então a malacésia prefere essa região ventral aqui do abdômen. Então ela vai parasitar então o ventral do abdômen, ela vai se multiplicar, né, na verdade, no ventral do abdômen e no conduto auditivo. Então, aqui, ó, região cervical, ventral, né? Região cervical ventral, membros pélvicos, né? Parte ventral aqui desses membros pélvicos é onde então ela prefere. E, obviamente, que a gente também vai ter uma pododermatite aqui. Lembram lá da dermaticose? Que também tem uma pododermatite. E, geralmente, eles lambem muito a pata. E aí, geralmente, o tutor, ou até mesmo vocês veterinários, acabam falando que é estresse, né? Que é psicossomático. Então, é interessante sempre descartar a possibilidade de uma malacesiose, tá? Porque ela também gosta dos interdígitos aqui, certo? Ela aproveita e se multiplica, porque é uma região quente, né? E acaba aumentando a região de untuosidade. Pelo próprio ato do animal se lamber, ele às vezes fica com a pata molhadinha de tanto que lambe. E aí acaba essa umidade, né, com essa dobra, né, cutânea aqui, favorecendo que essa malacésia, que haja, né, um sobrecrescimento dessa malacésia nessa região. Beleza? Olha, mais foto aqui mostrando que é região ventral, mostrando que também pode ser na região da face, ó, a lignificação. Todo rachadinho essa pele desse animal. Ouvido, né? Ela prefere, adora essa região de pavilhão auricular. Bem comum lembrar disso, tá? Que é um dos maiores casos de otite também está relacionado com malacesiose. E esse é um caso agudo, né? Dificilmente aparece até um caso agudo, assim, que geralmente vai aparecer já crônico, né? Mas se aparecer agudo, tem esse aspecto aqui nessa região ventral do abdômen e cervical, né? Região ventral no geral. Também aparece na região aqui anal dos animais. Tem uma outra foto aqui, ó. Esse animal ele só desenvolveu a malacesiose nessa região anal aqui. No animal, você pode ver, ele tá bonitinho aqui, ó, na frente, não tem nada.
só nessa região. Então, pode acontecer também nesses casos aqui de malacesiose. E esse caso é um animal atópico, então é bem comum, lembrando mais uma vez, que ela está relacionada, então, a malacesiose com atopia. Lembrando que ela nunca, raramente, vai ser a causa primária. Sempre vai ter uma causa secundária. Ela vai ser secundária, na verdade, a uma causa primária. Então, sempre tem que investigar a origem. Sempre vai ter uma doença de base ali nesse animal. Mostrando aqui a região, Professor, então. estão pedindo para aceitar lá no grupo. Ah, tá. Deixa eu ver. Não, aqui não tem ninguém, não. Deixa eu ver. O Everton, você quer perguntar alguma coisa? Era para falar isso mesmo. Ah, tá, beleza. Não, mas não tem não, gente. Aqui na frente tem ninguém, não. Só um pouquinho. Ah, agora foi. Pronto, Miguel? Aê, obrigado, professor. Beleza, tranquilo. Suave. Vamos lá. Continuar aqui onde nós estávamos. Estão aqui mostrando essa região, então, ventral, né, do abdômen, mostrando que ela tem predileção, mostrando essa hiperpigmentação. Lembrando que vai ter um odor desagradável esse animal. Mostrando essa região, então, cervical, ventral, tem predileção por essa região. E esse é um paciente que só de olhar a cara dele já dá uma canseira, né? Então, galera, existem relatos, vocês vão ter uma aula de hormonal ainda, de endócrino, né? Mas os animais com hipotireoidismo, eles geralmente têm esse aspecto assim, lânguido, cansado, às vezes até dormem na mesa do seu consultório. Então, às vezes aquele animal que vocês vão atender, que tá paradão, cansadão, geralmente pode ser um animal com hipotireoidismo. E aí, hipotireoidismo é uma das doenças, então, que favorecem o sobrecrescimento de malacesiose. Tá? Então, nesse caso aqui, óbvio, além de você fazer a citologia, vocês também precisam fazer uma dosagem hormonal nesse animal para investigar, entrar em sim uma conclusão de qual é a doença de base desse animal. Lembrando que a malacesiose é isso, a malacesiose ela é secundária, então vai ter uma doença de base principal. E aqui tem até o tutor estava passando um produto roxo aqui nele aqui, né? Então assim, só lembrar desse cachorro quando vocês forem atender, tiver um animal muito paradão, muito quietão, que ele pode ter um hipotireoidismo. Olha aqui, mais uma região ventral, né, mostrando essa área de hiperpigmentação, essa área eritematosa aqui, ó, essa borda eritematosa. E mais uma vez pergunta, então, qual seria a melhor região para fazer a citologia? Citologia para malacesiose seria nessa região aqui, ó, nesses bordos aqui. E como é que seria essa citologia? Ou você faz uma leve escarificação nessa pele, tá? Você pode usar a própria lâmina que você vai usar, porque é só lembrar, ela é superficial, ela não tá lá na derme, tá? É um fungo superficial, tá? Tá nos corneócitos, então ali tá nas células que irão formar a camada córnea. Então é bem superficial. Então você pode pegar uma lâmina ali, de vidro, né, a lâmina que você vai usar para microscopia, fazer uma escarificação, e aí você pode fazer um imprint, se ela for uma área untuosa, né, se ela for uma área ali mais oleosa, né, digamos assim, que é a parte untuosa, você pode fazer um imprint nessa região, ou você pode usar um suave, né, o suave é o cotonete lá, né, mas a gente usa o suave. Só que o suave você pode, nessas áreas, por exemplo, em região de dobra cutânea, em região de interdígitos, você pode usar esse suave úmido.
É lógico que você não vai pegar um suave pingando soro fisiológico ali, tá? Você pode pegar ali, dar uma, né, uma certa umidade nesse suave e você vai então passar nas regiões de dobras e na região dos interdígitos, certo? Mas lembrando que não precisa ser o suave encharcado, pode ser úmido, tá? Então isso aí facilita, você pode usar esse suave úmido também nessa região aqui, ó, nessa região eritematosa, certo? Beleza? Também tem a lâmina, a gente falou do imprint, falou do suave e a fita de acetato, né? A fita de acetato é aquela fita durex, você também pode usar, certo? Mas aqui na malacesiose, a fita de acetato não é bem legal de usar, não, tá? O povo não fala muito bem aqui nesse caso. A fita de acetato, ela é queridinha lá na demodicose, né? Aqui pode ser usado, mas não é a queridinha, certo? Aqui é mais o suave mesmo, que você vai fazer uma fricção aqui, passar na lâmina. Na hora que você passa nessa lâmina, é aquele rolamento, né? Então você faz uma monocamada, faz só uma camada ali, para não ficar muitas células em cima da outra, né? Então você faz aquele rolamento e cora. Daí você pode usar o panótico aqui mesmo, aqueles 3 corantes, e olhar no seu microscópio. Mas vamos falar daqui a pouco sobre essa visualização. Entenderam aqui, então, como que é o aspecto dessa malacesiose? Então, ela tem aquele odor característico, ela tem aquela questão da mudança da cor, então ela vai ter uma hiperpigmentação, ela vai ser de região de ventral do abdômen, ventral dos membros torácicos e pélvicos, ela vai também preferir região do ouvido, né, pavilhão auricular, pode ficar na região da face. O que ela desenvolve é uma área de lignificação, então ela vai ter algumas rachaduras, pode ter escamas, né? Escamas do tipo farináceas, então por mais que seja untuoso, seja oleoso, ainda vai ter escama, pode ter escama, certo? Beleza? Que mais? Aí vai ter lesões quando agudas, que a gente pode confundir com sobrecrescimento bacteriano, que recebe o nome de BOG, e MOG quando é malacésia. Então a gente vai ter aí duas patologias de pele quando agudizadas, né? Pode ser a MOG ou BOG. Lembrando que isso a gente consegue diferenciar apenas na citologia. Na citologia, obviamente, se for BOG, vai ter crescimento bacteriano, você vai conseguir ver os cocos na citologia. Se for malacésia, você vai ver as sapatilhas lá na sua citologia, certo? Então, dificilmente a gente consegue diferenciar a BOG e MOG só clinicamente. A gente precisa fazer uma citologia. Na aula que vem, a gente vai falar bastante sobre a BOG aí, beleza? Então, a gente falou também dos casos de que essa doença, a malacesiose, ela não é primária. Geralmente, ela é secundária a alguma outra doença. A principal doença que sai na frente é a atopia. Só que existem outras, como a própria seborreia e o hipotireoidismo. Então, animais com hipotireoidismo têm esse aspecto aí de lânguidos, né? Ele já tem um metabolismo mais lento. Isso também favorece que aumente a produção de glândulas sebáceas e isso faz com que aumente a untuosidade da pele. Beleza? Tudo bem até aqui? A gente falou também que não é exclusivo, né, de região ventral. Só lembrar dos casos de animais atópicos, né? Beleza? E aí? Aí a gente vai para o nosso diagnóstico, então. Então, chegou esse animal ali, com aquele odor característico, com essa hiperpigmentação, com essas escamas farináceas, com essa hiperpigmentação com halos eritematosos, com a pele untuosa, né, esse aspecto gorduroso, ali, esse aspecto oleoso. E aí você, eu acho que pode ser uma malacesiose aqui. Então, eu tenho que
também investigar a causa primária, mas você tem que fechar o seu diagnóstico primeiro ali da malacesiose, porque, como eu falei, você geralmente vai tratar a malacesiose, mas depois você vai ter que investigar essa causa primária, tá? Você até pode tratar a malacesiose primeiro e depois investigar a causa primária, tá? Mas nos casos, por exemplo, de atopia, pode ser que você já atenda o animal já vindo usando um apoquel, por exemplo, um imunomodulador aí, né? Então, ele pode ser que você já atenda esse animal já tomando apoquel. Aí é interessante que você pare, né, o tratamento, então, da atopia, por aí suspenda esse tratamento aí por uma semana, 15 dias, trate, então, a malacesiose e depois volte, né, para esse tratamento de atopia, certo? Mas não é interessante, às vezes, você ir atrás desse tratamento primário de cara, né? Você primeiro trata a malacesiose e depois você vai investigando aí essas outras causas, né? Então, tem que investigar essa causa primária também, beleza? Então, a citologia é o exame mais usado. Então, aqui a gente não vai fazer cultura, a gente não vai fazer histopatológico. Então, aqui é a citologia, é bem simples, bem fácil também. Mais um exame que você pode fazer aí na sua clínica. Então, a gente pode usar o SUAB, como eu já falei, ele pode ser um SUAB umedecido, pode ser com solução fisiológica, né? Melhor, mas não encharcado. Então, você vai pegar esse suave umedecido, vai passar então na região das dobras, vai passar entre interdígitos, pode passar ali no pavilhão auricular, daí realmente tem que estar não muito úmido, né? Para pegar então esse conteúdo. Aquelas áreas que são mais untuosas, tem mais untuosidade, você pode fazer um imprint, que é pegar então a lâmina e encostar na lesão, só que aqui para evitar de quebrar essa lâmina e acontecer um acidente, o ideal é você pegar a pele e levar a pele até a lâmina, tá? Então você pega a pele e coloca em cima da lâmina. Melhor, tá? Do que você colocar a lâmina e às vezes você acabar fazendo uma pressão muito forte, acabar quebrando essa lâmina. Então, no imprint, você pode fazer isso, pegar a pele e encostar nessa lâmina. Lembrando que para citologia, né, então, esses aqui são todos testes citológicos, exames citológicos, não é bom você fazer um monte de bactéria em cima, de bactéria não, um monte de amostra em cima da mesma região da lâmina, tá? Então, por isso que é importante aí no suave o rolamento, né? E na impressão, no imprint também, não ficar muito numa região só, certo? E ainda temos a fita de acetato, só que não é a mais usada, essa fita de acetato para malacesiose, tá? Mas poderia. Então aqui é só mostrando que você pode então fazer uma escarificação na pele com a própria lâmina, lembrando que a malacésia é um fungo que é superficial, ele não está na derme, não está lá dentro da pele, é superficial, está nos corneócitos. E aí lembrando que você coloca a pele na lâmina, né? Não deixa tudo numa região só, deixa só uma monocamada, né, aqui para vocês poderem, né, visualizar na microscopia de uma melhor maneira. Aqui é o SUAB, fazendo rolamento, né, também, então deixando camadas finas aqui para não ficar sobrepostas, né, e facilitar o seu diagnóstico. E aí, o que que a gente faz com essa lâmina? Então, a gente cora, vai lá no panótico, faz a coloração, e aí o interessante é que vocês comecem a visualizar na primeira objetiva. Começa lá no 4, aí vai para o 10, 40 e 100, né? Lembram disso? Então, 4, 10, 40 e 100. Então, por quê, galera? Porque assim, como você está fazendo um exame de pele, e você ali lembra que tem essa área hiperpigmentada, e lembrando assim que lá na demodicose também pode ter, não é que é exclusivo, né, ter aquela hiperpigmentação, mas pode ser que o animal também tenha uma demodicose, né? Então,
é interessante você começar no menor aumento, porque o Demodex, ele é grande. Então, no menor aumento, você vai ver ele aqui já, tá? No 10 também. Então, 4, 10, né? Quando você passa para o 10, também você consegue ver ele ainda. E aí é legal você fazer isso, de você ir, né, devagar, que você vai escolhendo os melhores campos ali também, onde você acha que pode estar tendo crescimento, né, da malacésia, né? Essas células aqui, ó, essas células aqui, meio transparente aqui, vou pegar aqui também, são os tal dos corneócitos. Tá? Então, essas são as células que a malacésia fica. Então, essas sapatilhas aqui, parece uma perinha também, aí vocês usam pegada, sapatilha, sapato, pera, enfim, o que vocês escolherem tá valendo, desde que vocês encontrem, né, esses bichinhos aqui, que isso aqui serão, então, a malacésia, certo? E lembrando que elas andam agrupadas. Se o animal fosse sadio, seria uma isolada aqui, outra ali, né? Mas agrupada assim já é patológico. Aqui então nem se fala, né? O tanto que tem aqui. E aqui são as células, né? São os corneócitos. Então vocês vão observar esses corneócitos também. E aqui que interessante, ó, além da malacésia, né? Essas bolinhas aqui são a malacésia, tá, galera? Para quem não tinha entendido ainda o que era a sapatilha, beleza? Só que nessa imagem aqui, além da malacésia, eu consigo ver um monte de bolinha agrupada aqui. O que é isso? O que é essas bolinhas agrupadas? Bactérias? Bactéria. Então, aqui, além de eu ter malacésia, eu ainda tenho bactéria. Então, aqui, se for ouvido, né, eu vou precisar fazer um tratamento, então, que tem antibiótico e antifúngico, certo? Então, por isso que, lembrando que os estafilococos e a malacésia são simbióticos, né? Eles andam junto ali, tá? Então, geralmente, pode ser que vocês encontrem aí estafilococos, né, bactéria associada também nessa sua citologia. Aí o que vai diferenciar na hora da caneta, né, que daí você vai precisar, além de fazer um tratamento para fungo, também fazer um tratamento para bactérias. E aí, a gente vai lá então para o nosso plano terapêutico. O que será que usa na malacésia? Falando aí com vocês, o que vocês acham do jeito que eu acabei de falar aqui, ó, que a malacésia ela é superficial. Vocês usariam tratamento sistêmico? Ela é superficial. Ela tá parasitando a primeira camada lá que vai formar a camada córnea da pele, tá lá na superfície. Vocês acham que tem necessidade de um antifúngico sistêmico? Creio eu que o shampoo seria mais viável. Ótimo. Camila, né, que falou? Isso. Ótimo. Isso é uma briga entre os dermatologistas, tá? Tem dermatologista que trata com tratamento sistêmico, outros não. Mas pensando assim que ela é superficial, dá muito bem para fazer um tratamento tópico sem ser sistêmico, tá? Porque só você pensar na fisiologia, né, do próprio fungo. Se ela não está lá dentro, não tem tanta necessidade de você fazer um tratamento sistêmico, né? Pode fazer um tratamento tópico. Mas em alguns casos, então, quando já estiver bem grave, né, às vezes você acaba usando. Então, o que a gente precisa pensar aí na hora do nosso tratamento? Que é o tal do cenário, né? Então, a gente vê o quê? A gente pode ter malacesiose por repetição, que é aquele animal que já tratou e depois volta, tratou, depois volta. A gente pode ter casos de pododermatite de difícil controle, que é aquele caso do animal
ficar se lambendo compulsivamente a patinha, ele acabar às vezes se machucando, né? E o dono achar que é psicossomático, que é estresse, tá? Pode ser também. Não estou falando que toda lambedura de pata vai ser malacesiose, né? Mas nem toda lambedura vai ser psicossomática, certo? Também avaliar a questão da otite de repetição, que também acontece, essa questão de ir e vir, né? E o prurido intenso. Geralmente, nesses casos, o interessante é controlar a infecção. Então, você vai diminuir, então, o sobrecrescimento de malacésia. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, eu tô tendo ali um prurido, né, na pododermatite. Será que eu vou usar, então, fazer um tratamento para atopia primeiro? Não, o ideal é que nesses casos assim, mais graves e tal, você primeiro trate a patologia, você trata a malacesiose. Depois você vai investigar lá a causa primária, que é o que eu tô vindo falando desde o começo da aula, né? Então, assim, em alguns casos, na maioria, né, você acaba tratando então a malacesiose para depois você ir atrás da causa primária. Você só não pode esquecer de ir atrás da causa primária, tá? Senão depois acontece tudo de novo. Então, sempre primeiro controlar a infecção. Isso aqui é mais uma foto. Esse animal já estava em tratamento, né? Ele tinha mais lesões aqui, mas já estava bonitinho. E aí aquela velha pergunta: eu controlo o prurido junto com o controle da infecção? Geralmente não tem necessidade. Por quê? Porque às vezes o prurido desse animal tá vindo nem da atopia, tá vindo da própria malacésia. E aí, com o passar do tratamento, você vai investigar. Você tem que. Esse paciente não é um paciente que você vai atender hoje e tchau, esqueceu. É um paciente que você vai acompanhar. Então, assim, no seu acompanhamento, daqui um mês, 45 dias, você investiga. Ele ainda está tendo prurido? Se já resolveu o prurido, você nem precisa fazer um tratamento a mais para o prurido, entendeu? Então, assim, vai depender muito, óbvio, do animal, né? Então, não, às vezes não tem necessidade de você fazer um tratamento ali para aquele prurido do momento. Você pode fazer o tratamento para a malacésia sem se importar com esse prurido, tá? Porque geralmente os animais são atópicos, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Então, geralmente o animal é atópico. Ou o tutor não sabe ainda que ele é atópico, você que vai acabar descobrindo, né? Ou ele já chega com a terapêutica, né? Ele já chega lá tomando um apoquel da vida, né? E aí você pode suspender esse tratamento nessa fase, tá? Depois você retoma, se precisar, né? Mas dependendo, o animal às vezes está se coçando mais pela infecção por malacésia do que pela atopia em si, certo? Tem que avaliar. E aí a gente entra com aquela velha lista agora de antifúngicos. Só que aqui, galera, o que muda é que a gente tem os desengordurantes. Lembra lá que eu falei da untuosidade? Então aqui o tratamento também, ele tem que ser mais voltado aí para a diminuição dessa untuosidade. Porque se a malacésia ela aproveita da pele com essa untuosidade, você tem que diminuir então essa untuosidade. Então a gente usa o quê? Desengordurantes. Aí uma base que é bem utilizada é o alcatrão. Só que o alcatrão tem um problema. Ele tem um cheiro bem forte, tá? Ele tem um cheiro forte e no começo o cliente não vai reclamar muito, porque o animal já está fedendo por causa do fungo, né? Mas lá depois de um mês e meio de tratamento, ele começa a reclamar do cheiro do shampoo, que é um cheiro bem forte. Aí, de preferência, aqui são antifúngicos, né? Aí vamos fazer aqui, ó. Esse aqui seria o melhorzinho, né? Então esses aqui, deixa eu voltar aqui. Então esses três aqui poderia até ser usado, mas não são os melhores, tá? Já adianta aí para vocês que não são os melhores para malacésia. A gente poderia usar esse sulfeto de selênio, só que temos um problema.
Esse aqui, galera, ele na linha veterinária não tem ele tem na Humana e também nas farmácias de manipulação. O selênio, ele mancha a pele, né, o pelo. Então imagina lá, você está tratando um maltês, um shih tzu clarinho, e aí você vai deixar ele marrom. Então você pode ter dor de cabeça, né? Aí, obviamente, que o que o povo fala? Se for usar ele, dá 8 enxágues. Então, o animal tem que fazer 8 enxágues para tirar todo o produto, porque se ficar um resto do shampoo, esse resto do shampoo mancha a pele, o pelo. Então, vamos esquecer ele também, né? Vamos esquecer ele, larga a mão. Mas vocês saberem que existe, se vocês tiverem aí uma situação de ter que usar e tal, o sulfeto de selênio poderia ser usado. Ele é bem legal, só que o problema é que mancha, tá? E aí o peróxido de benzoíla também pode ser usado, tá? Mas também tem relatos que ele também mancha. Então, até agora, assim, segundo o que fala-se, né, é usar o alcatrão, tá? Tem shampoos aí que já tem na linha veterinária o alcatrão e seria interessante, então, o uso dele. Mas lembrando que ele vai deixar um odor, né, um odor característico. Só que no começo você não vai ter dor de cabeça, porque o animal já tá com cheiro forte, né? Mas lá depois pode ser que tenha alguma resistência. Aí olha que interessante. Banho. É a mesma história que a gente falou na última aula aí de dermatofitose, né? O banho, galera, a frequência do banho vai depender da situação que tá aquele animal. Se ele for um animal assim que tá bem lesionado, você pode fazer banho a cada 3 dias, né? Então você pode fazer uns 2 banhos por semana, certo? Você pode fazer. Ou um banho só por semana. Vai depender, então, aí da gravidade dessas lesões, tá? Então, mas pode ser feito, tá? Pode ser feito banho a cada 3 dias nesses animais. E aí, quando a gente for usar pomada, tem aquela situação dos glicocorticoides, que aqui é legal usar, pode usar, né, naquela situação, principalmente daquelas otites, né, que já tem estenose, então pode usar nesses casos. Interessante, em lesões localizadas, né, você vai usar aquela questão de fazer creme, né, você pode usar creme, pomada, só que o que mais indica para a pele é creme, né, então o formato de creme. Então, passar em lesões localizadas, e usar cerca de uma semana, então, além da remissão. Essa questão dos 10 centímetros não se aplica à malacésia, tá? Então, só na lesão mesmo, tem essa necessidade de você aplicar além da lesão, igual na dermatofitose, certo? Então, aqui pode ser usado glicocorticoides, né? Aquelas lesões mais, assim, de ouvido, estenosadas e tal. Pode ser usado em lesões localizadas e usar cerca de uma semana após remissão. E aí todas essas bases aqui, tem a clorexidina, que a gente já falou semana passada, né? Sexta-feira. Terbinafina, nistatina e por aí vai, tá? São os tratamentos tópicos. E aí, galera, o tratamento sistêmico, se você... e o tratamento é longo. Vocês sabem que fungo, a gente está falando em torno de 45 dias para mais, tá? Então, 45 dias para mais tempo, certo? O ideal é também fazer a citologia, uma citologia negativa, suspende o tratamento e para, certo? O sistêmico, aqui a gente fala da associação, então, da terbinafina, né, que é uma das drogas mais usadas, que a gente falou semana passada, né, a gente falou do tratamento para dermatofitose, a terbinafina, o itraconazol. Aqui fizeram esse experimento, né, esse estudo usando ela uma vez por dia e uma vez a cada 2 semanas, né? E aí é o seguinte, o resultado foi o mesmo. Então, de usar ela todos os dias e usar ela a cada 14 dias, né? Usar e parar, fazer aquele tratamento pulsátil, né? A pulsoterapia, foi o mesmo,
Então não tem essa necessidade aí de você usar todos os dias, por vários dias. Você pode fazer o tratamento pulsátil. Aqui também outro artigo falando justamente a mesma coisa da dose dela, que aí fechou em 30 miligramas por quilo. Esse aqui foi o trabalho, né, que foi para decidir qual dosagem iria utilizar da terbinafina. Então pode ser usado 30 miligramas por quilo da terbinafina. Isso é um deles, tá? É assim, como eu já falei, tem itraconazol, terbinafina, que são os queridinhos aí desses fungos, tá? Tanto a dermatofitose como a malacesiose, terbinafina e o itraconazol são os preferidinhos. Aí entra o cetoconazol, a desvantagem do cetoconazol é que ele é o mais antigo, que ele causa bastante vômito. A vantagem dele é que ele é o mais econômico, né? Então, entre eles, ele acaba sendo de menor valor. Só que ele tem essas desvantagens, né? De causar vômito, de ser mais hepatotóxico. Então, tem que pensar bem aí na hora de usar ele. A dose do cetoconazol vai ser de 5 a 10 miligramas, uma vez ao dia, né? A cada 4 a 8 semanas. Então, vocês já sabem isso aqui, né? Uma revisão, isso aí. Lembrando que ele é melhor absorvido em meio ácido. Então, às vezes o animal está vomitando, você vai fazer um antiácido. Você vai diminuir a absorção desse cetoconazol, tá? Então, tem que pensar nisso aí. E o itraconazol é o queridinho ainda, e principalmente para felinos, né? Então, o itraconazol é a droga de escolha para felinos. Ele é bem tolerado, ele pode ser usado naquele esquema de pulsoterapia. Semana passada eu falei um tipo de esquema, hoje eu vou falar mais 2 esquemas dessa pulsoterapia, tá? Mas você pode fazer lá durante 7 dias seguidos e para 21, né? Então, completou um mês. Faz de novo mais 7 dias para 21. Você pode fazer 4, 5 ciclos desse itraconazol dessa maneira, tá? É um tipo de esquema através da pulsoterapia. Ele é lipofílico, né? Então, por isso que ele fica ali nos tecidos e fica sendo liberado, né? Então, por isso que pode ser usado nesse esquema de pulsoterapia. Eu, particularmente, falando financeiramente, essa maneira seria a melhor, né? Porque daí o cliente lá usaria uma semana, teria aí um mês quase de tranquilidade, né, financeira, para depois comprar novamente o produto, né? Então, é interessante esse tipo de tratamento aqui de pulsoterapia. Ele é bem tolerado em animais jovens, a dose é de 5 a 10 miligramas por quilo uma vez ao dia. O tempo vai ser muito individual, né? Mas também vai aí de 2 a 2 meses de tratamento, né? E a desvantagem aqui é o custo, que ele é bem carinho, né? Se você fosse fazer ainda mais diariamente aí por 2 meses, né? Então acaba sendo um tratamento caro. Você pensando principalmente em raças grandes, né? Um Golden, um Labrador, o cliente vai querer te matar, né? Mas não é isso. E aqui são alguns esquemas da pulsoterapia, né? Eu já falei uma semana passada, agora eu vou falar outros. Tem esse de 5 miligramas uma vez ao dia, que você vai administrar durante 7 dias, a cada 2 semanas. Então, assim, fez agora, pulou, né, uma semana, depois faz de novo. Então, a cada 2 semanas. E aí ele faz por 6 semanas esse tratamento. Tem outro tipo, que você vai usar 5 miligramas, vai fazer por 7 dias em semanas alternadas. Então, vai semana sim, semana não. E aí você pode fazer ainda por 7 semanas. Eu acho mais interessante aquele de você fazer, então, por 7 dias e para 21, tá? Isso aí eu achei bem legal, esse esquema de tratamento. Dúvidas, galerinha? Fala comigo. Professor, o complicado dessa pulsoterapia é o tutor, né? De fazer, né, o ciclo certinho. Esse é o problema, né? O problema é esse, porque da outra maneira, a desvantagem é o custo, né? Mas às vezes você tentando abordar ele, né, falando certinho, né,
Porque realmente é difícil. Às vezes ele vê que melhorou, ele já vai querer vazar, né? Não vai querer gastar mais um mês, dependendo do tratamento também, né? Mas seria interessante para conseguir, né, pelo menos uma economia aí para o tutor, né? Vamos recapitular aqui de malacesiose. Então, vocês viram hoje que a malacesiose é um fungo, né, que ele é mais superficial. Então, ela fica ali nos corneócitos, que são aquelas células que ainda vão formar a camada córnea da pele, tá? Então, ela é superficial. Então, por isso que se fala mais de tratamento tópico, tá? A gente falou ali do alcatrão, né, que é o shampoo ali, a base que mais se usa. Alcatrão, né? Eu sempre confundo. Se é açafrão ou alcatrão. Alcatrão, né? Acabei de falar ali. Deixa eu voltar aqui. Isso, alcatrão. Vocês têm que me corrigir também. Então, alcatrão, galera. Só que o alcatrão, a desvantagem é que ele tem um odor forte. Então, às vezes, nem todo tutor vai gostar de fazer esse tipo de tratamento. Mas, assim, tem que lembrar disso, que o tratamento, ele tem que diminuir essa untuosidade. Você tem que usar um shampoo que seja desengordurante. Esse é o esquema. Então, usar um shampoo desengordurante. Isso faz com que diminua, então, esse sobrecrescimento da malacésia, porque essa malacésia adora essa pele, então, gordurosa, untuosa, com essa untuosidade, certo? Então, você tem que diminuir isso aí. Lembrando que a malacésia é aquele fungo, então, que fica na região mais ventral do corpo, ela pode estar ali, então, na região cervical, pode estar no ventral do abdômen, nos membros torácicos e membros pélvicos, né, na região ventral. Pavilhão auricular, ela gosta bastante. Lembrando da citologia, que se você fizer no paciente ígido, né, sem sintoma, pode ser que você encontre uma ou outra malacésia no ouvido, mas na pele, raramente, muito difícil de ser encontrado assim no animal ígido, tá? Então, o diagnóstico de escolha aqui é a citologia. Citologia ela pode ser feita usando um suave, usando um imprint, usando a fita de acetato. O que mais se usa é o suave. Esse suave ele pode ser umedecido para facilitar a coleta, lembrando que ele tem que ser só levemente umedecido, não é ele encharcado, tá? Você vai passar esse suave por rolamento, vai corar a lâmina, vê no microscópio, começa na objetiva de 4, depois vai para 10, 40 e depois usa a imersão. Aqui é melhor você visualizar na imersão, tá? Então você vai do começo até chegar na imersão. Beleza, lembrando que essa sarna, esse fungo, ele tem um odor rançoso característico e é comum vocês encontrarem na rotina clínica. Então, aqui é bem mais comum do que uma dermatofitose, tá? Então, aqui vai ser bem mais popular aí você achar isso aí no seu diagnóstico. Certo, galera? Dúvidas? Vocês estão aí ainda? Galera, então a próxima aula, hoje a gente acabou um pouquinho mais cedo, né? Só que a próxima aula ela é bem longa, então não sei como que vai ser. A gente vai indo, a gente faz, né? Se for o caso, a gente vai mais longe, mas ela é bem completa. A próxima aula é sobre as bactérias, então a gente vai falar das dermatite bacteriana, a gente vai falar sobre a BOG, MOG de novo aí, para vocês entenderem bem o que é essas características aí que aparecem nessas patologias, tá? Então, o que a gente vai falar semana que vem é sobre essa BOG aí, esse crescimento bacteriano na pele, certo? Certo. Dúvidas? Fala comigo! Meu Deus do céu! Beleza, Não, então. professor, nenhuma dúvida. Ah, vocês são foda, né? Vocês são top, né? Beleza, então, galera. Eu vou